Sessão de esclarecimento, espaço em que respondemos às perguntas dos nossos espectadores e ouvintes. Pedimos-vos encarecidamente que continuem a enviar as vossas perguntas para comitecentral21@gmail.com, comitecentral21@gmail.com. A partir de agora, com uma novidade interessantíssima, é que podem, além de escrever as vossas perguntas, podem também enviá-las num formato áudio, ou lá como é que isso funciona, ou se calhar até mais interessante, podem enviar mesmo em vídeo. E assim participarem do Comitê Central, se é que alguém poderia estar interessado nisso. Bom, esta semana recebemos uma pergunta da Maria Albuquerque, que não foi por vídeo, foi escrita. Maria, para a próxima, envie-nos o seu vídeo também. E a pergunta é a seguinte: por que razão os sistemas partidários são tão distintos nos Estados Unidos da América e na Europa? Num caso há apenas 2 partidos, no outro imensos partidos. Se por um lado mais diversidade de partidos pode indicar mais pluralidade de opiniões e mais hipóteses de escolha, por outro dá-se muitas vezes o caso, como em Portugal, de um partido, digamos, grande ficar dependente de pequenos partidos, por vezes extremistas, como forma de viabilizar governos. Qual destes 2 sistemas é preferível? Pergunta a nossa espectadora, o norte-americano ou o europeu? E muito obrigado, Maria Albuquerque, pela sua pergunta, para a qual não tenho, francamente, nenhuma resposta, mas felizmente estão cá Alberto Gonçalves e Carlos Guimarães Pinto para nos esclarecerem sobre estas diferenças entre os Estados Unidos da América e nos Estados Unidos há vários partidos. Portugal também. Só que não há grande incentivo a que os pequenos partidos existam ou que sejam criados por causa do sistema eleitoral, não é? Exatamente, sim. Aquele sistema do Winner Takes It All, inspirado numa música do Zab. Do Zab, exatamente. Eles não estavam muito inclinados para o sistema, mas depois pensaram, mas há aquela música do Zab. Aquela música do Zab, eles foram por aí. Para servir de suporte a esta ideia. E, portanto, cada estado recolhe os eleitos todos e, portanto, os pequenos partidos não têm hipótese praticamente nenhuma. Há casos muito excepcionais ao longo da história de algum movimento independente que independentes, além de candidatos independentes, exatamente, do e coisas assim, mas pequenos partidos que elegeram ali ocasionalmente. Ralph Nader e tal, não é? Sim, mas até coisas mais recuadas, quando mesmo a representar partidos mais específicos, sim, mas desde há muitas décadas que está sedimentado no Partido Republicano e Democrata, quer dizer, isto também vem do tempo da pré-guerra civil, ou da Guerra Civil, a sedimentação dos 2 partidos. Acho que o Democrata é mais antigo, salvo erro, o Partido Republicano foi criado naquela altura para combater a escravatura, seria talvez o principal argumento, não é? Como isso deu a volta, como na ideia das pessoas isso deu a volta, é curioso. Na ideia das pessoas, o Partido Democrata continua autoritário. Sim, é para outra discussão, isso é para outra discussão. Mas portanto, mas sim, é o sistema eleitoral que não convida muito à existência de pequeníssimos partidos, ou de pequenos partidos, ou até médios partidos. Estas tendências políticas, se calhar mais extremistas, fazem o seu caminho um bocadinho a montante depois destes 2 partidos, ou seja, dentro de cada um destes partidos há fações que se encaixam ou não dentro dos partidos, que depois, então o Partido Republicano e Democrata se apresentam a como eleições. O PS atual, por exemplo, tem a versão mata do Dr. Costa e a versão esfola do Pedro Nuno Santos, portanto são fações que se debatem ali. E que com gosto aglutinaria também, com todo o gosto, um Bloco de Esquerda e um PCP nos tempos. E o Livre, exatamente. Peço desculpa, esqueci-me o MAS, o próprio MAS, o PCTP-MRPP, talvez até o PTP, enfim. já me perdi, escolher entre um dos 5 partidos comunistas que concorrem, 5 partidos comunistas que concorrem a estas eleições. Carlos, portanto, Tu como figura de proa de um grande partido, não achas que era preferível os pequenos partidos deixarem-nos em paz e com as suas coisas extremistas e ideias e tal, assim mais esquisitas e termos só tipo 2 partidos? Há duas formas de ver isso. A primeira, aquilo que acontece nos Estados Unidos só é possível porque os 2 grandes partidos são muito abertos. Tem internas tem eleições internas que incluem cada um deles quase metade do eleitorado de todos os Estados Unidos, onde diferentes grupos, até com ideologias bastante distintas, e falamos aqui do Partido Democrata. Nós temos no Partido Democrata encaixavam pessoas que vão desde o nosso CDS e L até o nosso até PCP. Comunistas, quer dizer,
encaixa ali muita coisa. E no Partido Republicano também, se calhar até pessoas que vão do nosso PSD até ao Eric. Portanto, encaixa ali muita coisa dentro do Partido Republicano e também dentro do Partido Democrata. Depois há eleições internas, mesmo os candidatos que são escolhidos para Senado e Câmara dos Representantes, muitas vezes, dependendo da região por onde são, fazem parte de fações diferentes e não votam alinhados depois no Senado e na Câmara dos Representantes. Até há muito mais desalinhamento lá do que existe, por exemplo, aqui, em que os partidos tendem a votar em bloco. Lá muitas vezes há democratas mais moderados que votam com os republicanos mais moderados que votam com outros, e até grandes misturas que nós não esperaríamos, e portanto este sistema bipartidário só acaba por representar a vontade das pessoas, porque existe muita democracia interna dentro dos partidos, que é algo que é necessário para que esse sistema seja representativo. No sistema europeu, excetuando o inglês, em que não temos círculos winner takes it all, neste sistema, obviamente, a democracia interna é muito mais restrita. Se pensarmos quantas pessoas é que elegeram Rui Rio, muito pequeno de pessoas, estamos a falar, não sei, algumas dezenas de milhares que escolheram um futuro candidato a primeiro-ministro. As eleições internas são muito fechadas, muito dentro de um núcleo, mas se houver divisões, formam-se não sei quantos partidos. Eu acho que isso é importante, até acho que é uma forma mais saudável de ter fações do que nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos arriscamos aqui uma fação de se tornar, mesmo sendo minoritária no país, basta que se torne suficientemente forte dentro de um dos grandes partidos para poder aspirar ao poder. Portanto, isso é algo que é possível ali, e que as fações minoritárias têm os seus próprios partidos. Carlos, sim, isso é verdade, mas desculpa interromper, mas ainda assim o sistema norte-americano, nestes 200 e tal anos de história, mostrou-se muito robusto à incursão de movimentos mais extremistas, ao contrário do que aconteceu infamemente na Europa, não é? Sim, em sistemas com outro tipo de estrutura. Sim, mostrou-se mais sólido precisamente porque os partidos têm tal como o inglês. O inglês também tem uma democracia interna em que se consegue que haja ali representatividade, algum tipo de representatividade de diferentes fações e por aí fora. O sistema europeu tem as suas vantagens e desvantagens. Eu acho que o português particularmente nem tem as vantagens de um nem de outro, porque não é muito proporcional, tem um problema grave. Para variarmos, temos tudo de mau do pior sistema e nada de bom do melhor, é isso? Nós podemos pensar que para ter maioria absoluta basta ter 40% dos votos, que muitas vezes é 50% do eleitorado. Portanto, 20% do eleitorado, não é? É muito representativo, é muito representativo, e os partidos mais pequenos, normalmente, por exemplo, falou-se a certa altura da possibilidade do PAN poder ter 2% dos votos, e se esses votos forem suficientemente espalhados pelo país, isso não representar nenhum deputado. Exatamente. Ao contrário do LIVRE, que acho que teve 1,1 ou algo desse género, elegeu um deputado a última vez com 1,1% dos votos, que, note-se, até devia eleger mais, porque 1% dos deputados não é um deputado, são 2,5, ou são pelo menos 2. Portanto, nós nem temos a parte representativa, nem temos a parte de equilíbrio que muitas vezes o sistema bipartidário traz. Nos Estados Unidos havia um bocadinho essa tendência, que eram os candidatos extremavam-se durante as primárias, durante as eleições internas, porque sabiam que o seu eleitorado era o outro, e moderavam-se nas presidenciais. Exatamente, depois até se aproximavam, iam-se aproximando ao longo das presidenciais. E isso tem uma coisa boa, pelo menos uma coisa boa, é que as pessoas sabem melhor no que é que estão a votar, em que solução governativa é que estão a votar, do que, por exemplo, agora em Portugal, não é? Porque nós chegámos a um ponto em Portugal que neste momento, só mesmo depois das eleições, é que tudo é possível antes das eleições, nada é minimamente fiável, nem nada está minimamente fechado antes das eleições, quer dizer, basicamente tudo pode acontecer. Desonestidade, porque Santo António Costa... Pois, eu sei que sim, mas o sistema permite isso, não é? Portanto, não há esse...
Desde que digam claramente ao que vem, com quem estão dispostos a aliar-se, com quem não estão dispostos, e sejam muito claros e mantenham essa palavra, pá, não vejo, até vejo aí uma possibilidade, sem dar exemplos do outro lado, à esquerda, que é pá, alguém que queira, eu quero que o Bloco de Esquerda tenha impacto naquilo que o PS decide. Pá, vota no Bloco de Esquerda. Muito bem, sabe que pá, não concorda com tudo do PS, mas que até aceitaria um governo do PS desde que fosse altamente influenciado pelo Bloco de Esquerda. Eu digo que o Carlos não pode dizer, por uma questão de pudor, e se as pessoas querem que ele influencia um governo do PSD, digo isto sem ironia nenhuma, é evidente que devem votar na IEL, não é? Desde que haja, note, e este tipo de pensamento é possível desde que as pessoas saibam antecipadamente que disponibilidades é que existem. Que disponibilidades é que há. Pois lá está. Tem sido, no fundo, o único tema de campanha. Tem sido as possíveis alianças, ou as alianças que se aceitam, as que se rejeitam. Tem dado aí voltamos à questão dos incentivos, não é? E de haver muita gente que não tem nenhum incentivo a definir isso antes das eleições e, portanto, provavelmente confiarmos nisso é um bocadinho do wishful thinking e nesse sentido o sistema é de facto complicativo porque não sabemos, não fazemos a mínima ideia do que é que estamos a escolher, não é? Ao contrário desse trabalho preparatório, digamos assim, de alianças, de confrontações ser feito antes no seio dos partidos e depois vir a eleições uma proposta concreta ou neste caso duas propostas concretas que de facto são claras e que permitem aos eleitores optar, já feita essa, digamos, digestão, por não sei isso se é uma boa imagem, sistema, dada a nossa situação partidária e o facto dos partidos não permitirem grande argumentação interna, isto ainda é a pergunta original, apesar de tudo no nosso país um sistema bipartidário seria pior no sentido que como é que eles chamam em termos parlamentares, a disciplina partidária, não é? A obediência é praticamente total. Seriam totalmente impermeáveis a novas ideias e a novas... O lado negativo, o lado que permite com que a Inglaterra, os Estados Unidos tenham um sistema bipartidário e democrático de facto, realmente é essa abertura que os partidos têm ao debate interno e a um certo conflito interno mesmo. Isto que o Alberto disse é importante por uma coisa também. Como sempre, não é? Sim, isso era escusado de ter assinalado. Que é o facto no nosso sistema os eleitos não representarem exatamente quem os elegeu, porque eles só são eleitos porque o líder do partido os escolheu para as posições em questão. Por isso é que depois tem que há muito alinhamento nos votos na Assembleia da República. Porquê? Porque a primeira lealdade de quem é eleito por listas, como acontece no nosso caso, é para quem os escolheu para essas listas, não é para quem votou nessas. Vai votar neles? Mais uma vez, nos Estados Unidos isso é diferente, porque muitas vezes até chegamos a ter 2 candidatos republicanos ou 2 candidatos democratas para a mesma posição, portanto não são escolhidos pelas pessoas que votam em cada um deles, o que não é o caso aqui. Eu vou, nos partidos pequenos é um bocado diferente, mas não tão diferente assim, mas nos partidos grandes, quer dizer, o 10º do PSD ou do PS por Lisboa, Porto, ou não sei o que acabará eleito em ambos os casos, ele deve a sua eleição, não ao facto dos eleitores terem votado, mas porque alguém o colocou em 10º. Se alguém o tivesse colocado em 35º, o partido tinha exatamente o mesmo resultado e tinha sido outro eleito em vez dele. Portanto, ele não deve a sua eleição aos eleitores, mas deve a quem o colocou numa posição elegível. Acho que todos aqui já votamos para ajudar a eleger pessoas que nós não fazemos a mínima ideia quem são. Claro. Nem o nome sequer, não é? E pedimos desculpa, e pedimos desde já desculpa. Desculpa, mas quer dizer, ninguém está. Mas desta vez vamos estar mais atentos. Num dos 2 partidos principais, não é? Sim, não está a ler aqueles 15 nenhuma. primeiros sujeitos que são eleitos no Porto ou Lisboa, não é? Exatamente. Agora, desculpa, só para terminar da minha parte. Nós temos, acho que num sistema como o nosso não há opção a esta questão dos múltiplos partidos e obriga, dado o fechamento dos 2 partidos principais, obriga que para haver pluralidade tem que aparecer, fora desses partidos que tem que aparecer alguns partidos, por exemplo o caso do CDS, sempre foi um partido que até um certo ponto tinha uma palavra
extra, mais diferente daquilo que os partidos principais Sim. representavam. Hoje isso é bastante discutível. Hoje temos a IEL, que também representa uma visão que de alguma maneira tem uns traços em comum, no caso com o PSD, mas tem outras coisas que não são partilháveis com o PSD e justifica-se. Do outro lado, para não dizer que só falo da direita, provavelmente o Partido Comunista. Sim, há quem goste daquilo e aquilo é mais ou menos ideologicamente, claro. Pois, ideologicamente claro, um não é bocadinho mais define-se. definidos, pois. Embora o PS vai se diluindo e não sei o quê, vai se extremando, mas apesar de tudo acho que o PCP ainda tem uma razão de ser. Agora o lado negativo disto é que depois aparecem os excêntricos, não é? Claro. E eu mesmo aí incluo o Bloco, mas quer dizer, mas já nem do Bloco, e aquele partido que serve para eleger o Dr. Tavares e o PAN, e depois vamos por aí fora, depois aparece o Erget e lá está. Aquela miúda do Porto agora que tem uma coisa de esquerda, o MAS, não é? O MAS, exatamente. Pois, e daí, consequentemente, o eventual, acho que a palavra certa é perigo de algumas dessas forças partidárias poderem ter uma influência decisiva. Algumas têm tido. Tem tido, sim, Bloco, contra a vontade esmagadora, neste caso, dos eleitores, não é? Porque são partidos com representações muitas vezes bastante residuais. Mas penso que está bastante bem, como sempre, aliás, com 100% de acerto esclarecida esta questão da Maria Albuquerque, muito interessante, Maria Albuquerque, esta questão, muito obrigado. E nós chegamos àquele momento em que temos que salientar e agradecer o apoio do Azeite Talismã